Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu e foi para a região de Tiro e Sidônia. Entrou numa casa e não queria que ninguém soubesse onde ele estava. Mas não conseguiu ficar escondido. Uma mulher que tinha uma filha com um espírito impuro ouviu falar de Jesus. Foi até ele e caiu a seus pés. A mulher era pagã, nascida na Fenícia da Síria. Ela suplicou a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. Jesus disse: deixa primeiro que os filhos fiquem saciados, porque não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher respondeu: é verdade, Senhor, mas também os cachorrinhos debaixo da mesa comem as migalhas que as crianças deixam cair. Então Jesus disse: por causa do que acabas de dizer, podes voltar para casa. O demônio já saiu de tua filha. Ela voltou para casa e encontrou sua filha deitada na cama, pois o demônio já havia saído dela. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos, lembrai-vos, Senhor, de nós, visitai-nos com a vossa salvação, cuidai, para que não imitemos os costumes que não levam a vós, pois eles prestaram culto aos seus ídolos, que foram para eles uma armadilha. Feriram a vossa imagem e semelhança quando imolaram, ofereceram aos demônios seus filhos e suas filhas. Por isso, a vossa ira inflamou contra o seu povo, e ele abominou a sua herança. Por isso, o apóstolo Paulo lembra-nos: quem está em pé, cuidado para não cair. E se cair, levante, porque o Senhor estende a mão. Salomão deixou-se levar, e agora Deus disse a ele: até este tempo de Deus na sua vida, você foi um sinal para levar outros todos a Deus, mas agora já não é mais. Por isso, em respeito ao teu pai, eu não vou
tirar de você o reino, mas ele vai passar para um servo. Porém, o seu filho ficará com a parte de tudo que lhe pertence. Jerusalém, a cidade que eu escolhi, ele ficará em respeito a Davi, o seu pai. Meus irmãos, por enquanto aqui nesse texto, nós não encontramos aquela palavrinha, se você diz, mas Davi também, ele errou, ele pecou. Davi colocou a vida de Urias a perder, mas Davi se arrependeu. Então olha a palavra, Davi se arrependeu. Davi tomou diante de Deus o seu arrependimento. Aqui você não encontra isso. Salomão não disse nada. Me arrependo, não falou. E Deus disse: não tirarei todo o teu reino, mas deixarei uma tribo a teu filho. E atenção ao meu servo Davi e a Jerusalém, a cidade que eu escolhi. A esses dois, um lugar e uma pessoa. Então por isso vocês olhem a graça do arrependimento. No dia de hoje, o sétimo, quando lembramos também o sétimo dia dos nossos, quando na oitavo e primeiro dia nós temos uma semana nova, aonde glorificamos a Deus, mas temos a Páscoa, a ressurreição, a vida nova, e muitas curas não passam pela ciência, a ciência não é capaz de analisá-las, e nem por nós, só Deus e a pessoa. Às vezes nós percebemos alguns sinais discretos, mas percebemos. Outras vezes percebemos até mais, quando essa cura é da alma. Porque nós não saímos relatando para todos como éramos antes da cura, e muito menos depois. E esta cura da alma é perceptível a Deus e a quem recebeu. Não é a nós. Às vezes percebemos, como disse, algumas fagulhas, que você percebe, houve uma mudança na vida desse rapaz. Essa mudança é para a salvação. Aquele período, meus caros irmãos, vocês prestem bem atenção na conversa que tem com os enfermos nos derradeiros momentos da sua respiração, do seu suspiro, da sua vida. Em muitos momentos eles dizem que se eu sair daqui, eu vou fazer tais coisas, eu vou me aplicar a alguns valores, eu vou me colocar à disposição, a serviço. O que significa isso? Não é o homem que eu conheci ontem, não é a mesma pessoa, esta é outra pessoa. Às vezes também ele não tem condições de falar, mas você percebe que aquelas atitudes que ele tinha antes já não existem mais na vida dele, e que ele está suportando tudo aquilo ali serenamente. Outros dias não estaria. Esta é a cura da alma, da redenção e da vida. Por isso, meus irmãos, com Jesus tudo muda, tudo se transforma, é mais abrangente a graça salvífica. Mas vocês olharam para cá e Marcos disse: o Senhor, este que vocês estão conhecendo, olhem como ele age,
Veja aonde está a importância para ele daquilo que ele pode fazer. Qual é o terreno que ele vai colocar a sua semente. Por isso que o Miguel, como é que é o nome do companheiro? Vanderlei. Eu conheço o Vanderlei bastante tempo, sei que seu nome é Vanderlei, mas esqueço o nome mais. Vanderlei. Então o Miguel e o Vanderlei, eles cantaram justamente isso. O aleluia, ele está vivo entre nós. Acolhei docilmente a palavra semeada em vós. Ela pode salvar as vossas vidas. Dessa tradução já diz que acolhei a palavra plantada, que pode salvar as vossas almas. Meus caros, olhem bem, essa mulher, ela escutou, ela ouviu falar de Jesus. A sogra de Pedro, aquele homem que precisava, a mulher que estava com a hemorragia, ela só tocou nele, na roupa. Aqueles que estavam endemoniados, aquele homem que Jesus disse: não, você não vai comigo, vai contar desses 10 cidades, vai contar lá, para as pessoas que você conhece, o que aconteceu com você. Essa mulher, que era estrangeira, não era do povo hebreu, não foi revelado a ela nada, ela quis para a sua filha. Daí você lembra a intercessão da mãe em favor dos outros. O segundo capítulo do Evangelho de São João, a intercessão de Maria em favor daqueles que estavam na festa, em casamento em Caná da Galileia. E quando acontece isso? Quando Jesus sai do Rio Jordão, que foi batizado por João Batista, cheio do Espírito Santo, e a sua mãe que suplica e deseja o benefício para aquela família, intercede, diz: façam o que ele disser, e ela vai até Jesus. E Jesus disse: mas eu tenho que me ocupar daqueles pelos quais eu fui enviado. E ela disse: olha, mas quem sabe um olhar, pode piscar para mim, não precisa ser uma saliva, mas uma gota da tua lágrima, não sei, um aceno, nem dos teus dedos, mas a tua unha, pode ser uma coisa mínima. E ela lembrou: olha as migalhas que caem, que as crianças derrubam na mesa, essa migalha satisfaz aqueles que nunca ouviram falar, porque diante dos outros, nós falamos até hoje, os pagãos, aqueles que não são batizados, dizia os gentios, para aqueles que não faziam parte do grupo que foram alcançados pela fé e pelo batismo. Outros dizem: vocês, eu não vou, até hoje você sabe disso, algumas denominações, passa aí com você na rua, se tiver ali meu irmão, diz: a paz de Jesus, irmão, é para você, que você tenha um bom dia. Oi, tudo bem? E para você, a paz de Jesus. Então você perceba assim o peso da cultura um pouco também religiosa. Então esses que estão lá, olha, vocês parecem animais, vocês são cães, vocês não foram alcançados pela graça da revelação, vocês estão fora. É para estes que o apóstolo Paulo sai. Por isso que a sua igreja lá em Roma diz: fora do muro, sai, vai além, eu vou ao encontro deles que nunca ouviram falar, vou me fazer um deles para alcançá-los para Jesus. Ele foi, e Pedro ficou internamente na igreja, para aqueles que já tinham recebido. E o apóstolo vai e leva mais alguns com ele, que nós conhecemos. Assim, essa mulher então diz: olha, não basta a sobra da sobra, já é suficiente. E Jesus é como se dizer:
podes voltar para casa, a tua fé te salvou. Ele diz: podes voltar para casa, porque o demônio já saiu da sua filha. Você disse, mulher, muito bem. Eu creio, uma palavra basta da tua parte. Olha o que nós dizemos na Santa Missa, porque o centurião não ouviu. Basta uma palavra da sua parte e toda a minha casa revigorará. E essa mulher, Senhor, as milagres. Ela voltou para casa e encontrou a criança deitada na cama. O demônio tinha saído. Aqui, meus queridos, vai aumentando em nós a compreensão e a graça de Deus. Se você crê, verás a glória de Deus, e ela vos libertará. Por isso que o testemunho de Bernadette, o testemunho de São Jerônimo, ele não tinha tido uma vida tão agradável. Foi um nobre militar, mas depois que passou um tempo preso, em outras situações dificílimas, ele encontrou o Senhor e resolveu entregar toda a sua riqueza para o bem-estar dos outros. Ele tem uma congregação chamada Somascos, que foi fundada justamente para cuidar das crianças, da infância. E assim, a Santa Josefina Bakhita, ela nasceu no Sudão em 1869, depois de anos de sofrimento e enormes tormentos físicos e morais. Ela considerou que teve uma libertação, porque foi comprada por um diplomata europeu que mandou ela para a Itália. E ali ela conheceu as irmãs, ingressou na congregação e entregou a sua vida, o cuidado, o zelo para com todo tipo de escravidão. Porque vocês ainda conhecem hoje, não é? Claro que tem mais conhecido assim, quando fala escravidão, nós lembramos dos negros. É evidente, não está aí na história, vergonhoso, tudo que nós já sabemos a esse respeito. Mas também temos a escravidão na família, tem a escravidão do esposo, da esposa, tem os vários tipos de escravidão que você conhece hoje, decorrente das doenças, dos vários tipos de vícios e dependências que nós temos. E para ela bastava perceber que nós estamos numa situação de prisão, não somos livres. Ela estava ali junto para ajudá-lo a superar tudo isso. Por isso que ela é a padroeira de todos, a patrona de todos aqueles que são escravizados. E nós perguntamos: Senhor, mas uma mulher que estava lá no Sudão? Pois é, o Senhor foi buscar lá. Ela acreditou e por esta fé realizou uma obra de Deus. São Jerônimo, militar, não teve uma vida de cristãos. Agora, por quê? Renuncia tudo, vende tudo e se dedica a esta causa. O Senhor o encontrou e transformou a sua vida. Não me peça aquelas 40, eu sou a 41ª, eu estou na fila, a última. Todos eles foram para um convento com uma caridade admirável. Eu vou ficar no mesmo convento
com uma caridade necessária. Vou limpar aonde estão as minhas irmãs doentes. Ficarei encarregada de transformar aquele lugar um lugar aceitável ao nosso nariz. Vou limpá-las, limparei tudo, deixarei ali brilhante, porque os filhos de Deus merecem sempre o melhor, uma obra de Deus. E ela recolhe para si, sem mágoa, sem ressentimento. Que o Senhor nos dê essa graça. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Irmãos, vamos ficar em pé e vamos colocar nesta alegria do novenário, colocar as nossas orações, as nossas preces aos cuidados do Senhor. Que Ele, na sua bondade, possa nos dar tudo o que for necessário. Glorifiquemos o seu nome com as nossas orações. Rezemos juntos.